Nesta aula, iremos explorar o conceito de função densidade de probabilidade e o modelo normal. Ao contrário de uma variável aleatória discreta, uma variável aleatória contínua pode assumir um número incontável de valores. Assim, não é possível enumerar os seus valores. Entre dois valores possíveis existe uma infinidade de outros e não é possível falar da probabilidade de variável aleatória contínua assumir um valor particular, mas sim de tentar determinar a probabilidade desta assumir um valor num determinado intervalo de valores possíveis. Apenas faz sentido calcular a probabilidade de um determinado intervalo de valores. Por exemplo, se pensarmos num lançamento de um dado 5 vezes, sendo x a variável aleatória definida por número de coroas nos 5 lançamentos, temos que a probabilidade de x igual a 5 é dada por 0,5 elevado a 5, ou seja, 0,03125. No entanto, se x representar o tempo decorrido para realizar os 5 lançamentos, temos que, por exemplo, a probabilidade de x igual a 1 é igual a 0, uma vez que é praticamente impossível que se demore exatamente 1 minuto, não tendo qualquer significado o cálculo desta probabilidade. Mas já tem significado, por exemplo, calcular a probabilidade de x menor que 1, pois estamos a calcular a probabilidade de um determinado intervalo de valores. Assim, para qualquer variável aleatória contínua x, tem-se que a probabilidade em qualquer ponto é nula e não é possível utilizar a probabilidade de x igual a x para descrevermos a distribuição de probabilidade de x. Esta é definida à custa da probabilidade de x estar entre dois valores, por exemplo, a e b. Dizemos que uma função y igual a f de x é uma função de densidade de probabilidade, cuja sigla é f.d.p. ou função de probabilidade de uma variável aleatória contínua x, se f de x maior ou igual a 0 para todo x do intervalo em que está definida a variável aleatória, isto é, todos os pontos sobre a curva que representa a função têm uma ordenada maior ou igual a 0, a área total sobre a curva é 1 e a probabilidade de a variável tomar valores do intervalo x índice A, x índice B é igual à área abaixo da curva e correspondente ao intervalo x índice A, x índice B. Assim, a probabilidade de x ser maior ou igual a x índice A e menor ou igual a x índice B é igual à probabilidade de x maior que x índice A, menor ou igual a x índice B e também igual à probabilidade de x maior ou igual a x índice A e menor que x índice B, ou ainda à probabilidade de x ser maior que x índice A e menor que x índice B. Note-se ainda que a probabilidade em qualquer ponto é nula, uma vez que a área entre, por exemplo, x índice A e x índice A é igual a 0. Vejamos de seguida um exemplo de aplicação. Consideremos a função f dada por 0 se o x menor que 0, 1 se o x é maior ou igual a 0 menor ou igual a 0,5, 1,5 menos x se o x é maior que 0,5 e menor ou igual a 1,5 e 0 se o x for maior que 1,5. Queremos verificar se esta função pode representar uma função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória x. Uma representação gráfica da função f é a que se apresenta. Para qualquer valor de x, tem-se sempre que f de x é maior ou igual a 0. E a área sombreada corresponde à área de um trapézio, dada por base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Substituindo estes valores, a base maior é 1,5, a base menor é 0,5, tem-se que a área é igual a 1. Assim, concluímos que a função f é uma função de densidade de probabilidade, uma vez que se verificam estas duas condições. Vejamos agora qual o valor da probabilidade de x ser menor ou igual a 0 e a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Pela observação do gráfico, a probabilidade de x ser menor ou igual a 0 é 0. E a probabilidade de x ser menor ou igual a 2 é 1, pois vai ser igual à área do trapézio. E qual será agora o valor da probabilidade de x ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 0,5? Ora, o valor desta probabilidade corresponde à área do retângulo colorido nesta figura. A área é dada por 0,5. Logo, isso significa que a probabilidade pedida é 0,5.
modelo normal é um modelo de probabilidade cuja função de densidade é uma curva conhecida como curva de Gauss ou curva normal, que possui as seguintes características. Tem a forma de sino, é simétrica em relação à reta de equação x igual a μ, sendo μ o valor médio ou média. A área compreendida entre a curva e o eixo das abscissas é igual a 1. Tem dois pontos de inflexão de abscissas μ menos sigma e μ mais sigma, sendo μ o valor médio e sigma o desvio padrão, e é tanto mais achatada quanto maior for o desvio padrão, como podemos observar neste gráfico. Uma distribuição normal de uma variável aleatória contínua de valor médio μ e desvio padrão sigma representa-se por n, entre parênteses, os dois parâmetros, μ e sigma. Vejamos agora as propriedades da curva normal. Esta fica identificada pelo valor médio e o desvio padrão. Atinge o valor máximo para x igual a μ, ou seja, o máximo corresponde ao valor médio. Toma valores cada vez menores à medida que a variável se afasta do valor médio e a probabilidade de x estar entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão é aproximadamente 68,3%. Sabemos ainda que a probabilidade de x estar entre a média menos 2 vezes o desvio padrão e a média mais 2 vezes o desvio padrão é aproximadamente 95,4%. E a última das propriedades diz-nos que a probabilidade de x estar entre a média menos 3 vezes o desvio padrão e a média mais 3 vezes o desvio padrão é aproximadamente 99,7%. Passemos a um exemplo de aplicação. A distribuição das notas num exame de matemática segue aproximadamente uma distribuição normal, de média 12 e desvio padrão 2. Vamos determinar a probabilidade de um aluno que fez esse exame ter entre 10 e 14 valores. Ora, a média é 12 e o desvio padrão é 2. E sabemos que aproximadamente 68,3% dos alunos têm notas no intervalo média menos desvio padrão, média mais desvio padrão, ou seja, no intervalo 10 a 14. Logo, isso significa que a probabilidade de x ser maior ou igual a 10 e menor ou igual a 14, ou seja, de o aluno ter entre 10 e 14 valores, vai ser aproximadamente 68,3%. Em seguida, vamos determinar a probabilidade de um aluno que fez esse exame ter menos de 12 valores. 50% dos alunos têm notas do intervalo 0 até à média, neste caso, entre 0 e 12. Assim, podemos dizer que a probabilidade de x ser menor ou igual a 12 será igual a 50%. Imaginemos agora que 1000 alunos fizeram o exame de matemática. Quantos se espera que tenham tido mais de 16 valores? Ora, cerca de 95,4% dos alunos têm notas do intervalo média menos 2 vezes o desvio padrão, média mais 2 vezes o desvio padrão, o que corresponde ao intervalo de 8 a 16. Então, cerca de 4,6% dos alunos está fora deste intervalo, sendo que 2,3% têm notas superiores a 16 valores e 2,3% têm notas inferiores a 8 valores. Assim, como 0,023 vezes 1000, que é o número de alunos que fizeram o exame de matemática, é igual a 23, podemos dizer que 23 alunos têm notas superiores a 16 valores. Esperamos que tenham entendido a noção de função de densidade de probabilidade e o modelo normal e até à próxima!